Graças, paz, meus queridos. Então, tudo bem com vocês? Teu coração, eu espero que sim, né? Aqui que vos fala é o vosso irmão em Cristo Anderson. E peço primeiramente desculpas, né? Porque eu tinha dito que ia sair esse vídeo do estudo na quarta-feira, só que ontem, né? Foi feriado nacional, né, 7 de setembro, onde a gente comemorou, né, dois motivos, né, para ser diferente nesse 7 de setembro. Né? O primeiro foi que é nosso bicentenário, né, 200 anos de independência, e o segundo é que já fazia já acho que 2 anos, né, que não tem desfile, agora 3 por causa da pandemia. Então foi uma data bem especial. Eu não pude gravar porque meus filhos estavam tudo em casa, no colégio fechado, como era feriado, não teve aula e, como vocês percebem, né? O meu estúdio aqui, que é no quarto, não tem condições nenhuma quando eles estão em casa, né? Eu fechei aqui a porta e tal, então eu aproveito o momento que eles estão no colégio, né? Para fazer gravação de vídeo. Então por isso que eu não pude fazer ontem. Peço desculpas a vocês. Mas em nome de Jesus, semana que vem, quarta-feira, vai estar tudo normalizado, tudo tranquilo. Amém? Então, quando a gente falou, né, que iam reiniciar o estudo bíblico, como eu já falei anteriormente, é um vídeo um pouco mais longo, né? Mas não vai passar de 1 hora. Eu espero que não chegue nem a 1 hora, tá bom? E a gente vai dar reinício aos estudos do canal, né? Lendo, estudando, né? Fazendo a exegese do texto, né? Como o texto fala, falando a questão histórica, né? A questão cultural do momento, se assim for necessário, e depois algumas aplicações para o nosso dia a dia, para a gente, né? E vamos nas cartas, né, do apóstolo João às 7 igrejas na Ásia Menor. Então, e a primeira dela a gente vai iniciar com a Éfeso, né, com a carta à igreja de Éfeso. Então, igreja essa que o próprio apóstolo Paulo, né, no livro de Atos, a gente vê lá que ele, digamos, é um dos fundadores dessa igreja, né, de Éfeso. Né? E as demais também são citadas nas cartas de Paulo também, em algum momento. Então, né, antes de entrar, já aquela lembrança rápida, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, comenta, meus irmãos. Vamos fazer parte, vamos comentar aí, vamos, né, dar aquele like, né, ativa lá, né, o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum dos nossos vídeos, nenhum dos nossos, né, estudos bíblicos, né, pregações e mais na frente tenho muitas ideias mesmo, mas é duro porque, como agora eu tô sozinho no canal, aí fica complicado, né? Você tem que trabalhar, você, né, tem família, né? E você tem muita coisa que está anotada agora. Para botar em prática, bom seria, né? Com mais gente é melhor, porque você também, né, muitas vezes quando você está sozinho, fazendo algo sozinho, você às vezes está fazendo algo errado que nem percebe, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que é melhor dois do que um, né? Duas cabeças, né? Ele dá duas cabeças, pensa melhor que uma. Então, mas amém, né? Eu não vou estar reclamando aqui, não. Mas no momento certo, se assim, quando Deus quiser, Ele vai mandar uma pessoa, né, para estar junto comigo aqui, para estar dividindo o conhecimento, né, dessa pessoa que Deus dá a ele para comigo, para com vocês também. Mas eu acredito que em 2023 mais coisas eu vou acrescentar no canal. Eu estou resolvendo algumas coisas do trabalho onde vai me dar mais tempo. Então eu vou poder mais incrementar mais algumas coisas. Vocês também podem me ajudar aí, né, colocando alguma coisa, comentando, né? Fique à vontade, tá bom, meus irmãos? Só não esqueça de curtir, nem compartilhar, nem de se inscrever, né? Agora, então vamos orar, né, para dar início ao nosso estudo, amém? Oremos. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, Senhor, de absorvê-la e principalmente de praticá-la, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor.
somos fracos. Sem Ti, não somos nada, Senhor Jesus. Precisamos de Ti a cada momento, a cada hora, a cada segundo, a cada milésimo das nossas vidas. Precisamos de Ti. Ilumina nossas mentes aqui, Espírito Santo. Ilumina minha mente para que eu que vou estar aqui diante desse estudo, para que tanto eu como aqueles que escutam e que me veem possam aprender e principalmente possam praticar a Tua palavra. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, abre tua Bíblia, livro do Apocalipse, bem difícil de achar, né? Apocalipse, o último livro da Bíblia ali, ou algumas Bíblias, né, fala revelação, que dá a mesma coisa. Então, no capítulo 2, né, a gente vai começar na primeira carta, né, a carta de Éfeso, né, a igreja de Éfeso. E essa carta é levada do capítulo 2, versículo 1 até o versículo versículo 1 até o versículo 7. Então são 7, né? Versículos, coisa rápida, né? Versículos rápidos que a gente, com o longo do tempo, muitos anos, você provavelmente já vê alguém pregando, né? Ou ensinando na sua igreja, ou o seu pastor, ou o seu professor de escola dominical falando sobre isso aí. Você pode ter escutado alguma pregação, né, sobre. Mas o evangelho é isso mesmo, é repetição para que a gente possa cada vez mais, né, praticar, cada vez mais ela penetrar em nossos corações. Então, não há nada novo. Então, como disse Salomão, né, em Eclesiastes, não há nada novo. O que a gente fez, né, alguém numa era passada também fez. Então, há muitos anos que esse evangelho vem sendo pregado, né? Infelizmente, também de forma errada, infelizmente. Então, o que vai ser pregado aqui, o que vai ser ensinado mesmo, o que está aqui na Bíblia. Não tem nada essa questão diferente. Mas que Deus renova a sua palavra cada manhã. Não, meu irmão, eu já falei sobre isso. Então, isso não é bíblico, tá? Não é bíblico. Então, por favor, quem tem em seu, né, vocabulário isso aí, não é bíblico, tá? A palavra de Deus não se renova a cada manhã. O que se renova são as misericórdias do Senhor. Lamentações 3, acho que é versículo 21 ou 22. Então, assim, depois você confere lá. Porque a palavra do Senhor era sempre atual, sempre atuante, como eu já falei e repito, como escreveu Billy Graham. A palavra de Deus, né, ela é mais atual do que o jornal que vai ser impresso no dia da manhã. Então, né, se baseie aí nessa questão do que falou, né, um dos maiores evangelistas do nosso século, Billy Graham, né, que nos deixou há uns anos atrás, que falou essa frase. Você não tragou essa frase comigo, né, que o evangelho é isso, sempre está atual, sempre está atuante. Amém? Mas vamos lá, meu irmão, vamos lá, propriamente, para o estudo, né? Primeiramente, como eu falei, a gente vai abordar uma questão histórica, né? A gente vai ver o cenário, como é que estava lá, vai falar um pouco sobre a cidade. Então, a gente vai entrar primeiramente nessa questão, né? Digamos, informações, como se diz, extras bíblico, né? Depois a gente vai entrar, propriamente no texto bíblico, fazendo a sua exegese, né? E por último, trazendo algumas aplicações. Então, meus irmãos, né? Qual era o cenário quando o apóstolo João começou a escrever essas cartas? O cenário é um cenário, né, de perseguição, né, da igreja de Roma, ali, como a gente já leu em muitos lugares, já viu até filmes, né, também falando sobre isso aí, né? Infelizmente tem muitos filmes aí que passa pano em muita coisa, coloca de forma, né, romântica, e a gente sabe, né, que não foi tão romântico como muitas vezes se colocam nos filmes, né? Por isso procure sempre obras, livros de historiadores, de teólogos que tenham realmente, sejam homens de Deus, sejam mulheres de Deus. Amém? Então, o cenário é um cenário de perseguição. E por que essa perseguição toda aos cristãos? Às vezes tem muita gente, eu já falei isso, se você procurar nos vídeos anteriores, né, dos estudos, as pessoas acham que os cristãos eram perseguidos apenas porque, por causa de que eles adoravam a único Deus, adoravam a Jesus Cristo. Mas não era apenas isso.
a perseguição, né, de Roma aos cristãos, né, claro que era porque a adoração deles era apenas a Cristo. E como eles eram um país, era um povo politeísta, adorava, né, adorava todo tipo de coisa. E a gente sabe que naquela época, né, se instaurou o culto ao imperador. Então, até o próprio imperador ali se colocou no rol de Deus e tinham que adorar o imperador, né, sob pena, né, de morte, sob pena de perseguição. Foi o que aconteceu com os cristãos. O Roma não se importava, né, se, se você adorasse a Jesus também, a Deus, não. Ele não se importava. A questão dele era porque os cristãos adoravam apenas ao único Deus, apenas ao Senhor Jesus. Que eles tinham como um Senhor, não tinha como um Senhor o imperador. Então isso afrontava ele. Né? Então o modo de vida dos cristãos também afrontava eles, né? É um modo de vida diferenciado, né? Fugindo da imoralidade, fugindo da desonestidade, das coisas que era bem comum, infelizmente até hoje também é comum no mundo. Então isso também incomodava, né, os seus perseguidores. Então, primeiramente a questão que eles só queriam adorar apenas um Deus, para eles isso não era bom, eles não gostavam, tinha que adorar também ao imperador, também aos outros deuses. Podia adorar a Jesus, mas também tinha que adorar o imperador, tinha que fazer culto ao imperador, mas os cristãos não se curvavam. Então, isso é um dos grandes motivos da perseguição. Então, esse era o panorama dali, quando se começa a escrever as sete igrejas da Ásia Menor. Né? Então, agora a gente entra propriamente na cidade de Éfeso. Então, quem era a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso era a cidade, né, era a capital da província da Ásia Menor, não era uma cidade qualquer. Era uma igreja realmente, digamos, de suma importância ali, né? Ficava simplesmente na capital, né? Outra particularidade da cidade de Éfeso, né, que ela era a maior cidade, né, a maior cidade comercial. Então, ou seja, o comércio em Éfeso era muito forte, né, como falam os historiadores, é a maior cidade ali comercial também da Ásia Menor. A igreja de Éfeso tinha autonomia, ou seja, né, não vivia sob a égide dos romanos, eles tinham seu próprio senado, tinha, né, a sua Assembleia Civil, mas claro que a gente sabe que Roma também se intrometia lá quando algo fugia dos interesses deles. Né? Eles tinham autonomia até enquanto tivesse no interesse de Roma. Como saísse de fora do interesse, é claro que Roma intervia, infelizmente. Né? Éfeso também era a cidade onde era o lar, né, do culto à deusa, né, Artemis, ou à deusa Diana, que Paulo também fala, né, a gente vê lá no livro de Atos falando sobre essa questão aí, onde quando Paulo e Barnabé começam a pregar, acho que era Barnabé que estava com ele, começa a pregar, então o povo começa a se converter, começa a cair, tipo, cair o movimento, né, da venda dos santinhos lá, das imagens lá, das coisas lá, e o culto começa a perder, digamos, adeptos, quando a palavra de Deus começa a ser pregada. E não ficou muito bom, não, para o apóstolo Paulo e eu acredito que Barnabé, não, lá nessa época. Então, e também, outra particularidade da cidade de Éfeso é que era considerada, né, o templo da deusa Artemis, ou Diana, ali era considerado, uma das sete maravilhas do mundo. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade bem conhecida, era uma cidade realmente relevante, ou seja, era uma igreja bem relevante também ali, do Senhor Jesus que estava ali, como eu falei no começo, provavelmente iniciada pelo apóstolo Paulo ali, tá bom? Então, agora a gente vai entrar, né, no conteúdo da carta. Então, eu vou dividir em quatro partes aqui para a gente ir lendo, né, num gradual, para a gente entender bem, né, minuciosamente. Então, qual era o conteúdo da carta do apóstolo João, né, à cidade, à igreja de Éfeso, né, como falou até, ao anjo da igreja, né, ao pastor da igreja. Então, o conteúdo, né, a primeira parte desse conteúdo, né,
é quando Jesus fala em questão sobre o reconhecimento das obras da igreja. Então, Jesus não estava, né, como é, esquecido, né? Estava observando bem as obras ali da igreja, né? O caminhar deles, né? A perseverança deles na adoração ao Senhor Jesus. Então, a gente vai ler no texto que, que a igreja de Éfeso fazia, né? Assim, botava à prova os falsos profetas, isso Deus reconhecia, Jesus estava reconhecendo isso, né? Também o conteúdo da carta também é o que Jesus também expõe o pecado, né? Por mais que eles fossem perseverantes, por mais que eles expôs os falsos profetas ali, mas eles expôs, né, o pecado do povo de Éfeso, que muitas vezes eles nem sabiam que estava, né? Então você vai notar que realmente estava passando desapercebido, né, pela igreja de Éfeso esse pecado. E o Senhor Jesus, que sonda todos os corações, né, e como diz a palavra de Deus, ali vai estar na divisória de tudo, da medula, da alma, do corpo, do espírito, de tudo, ele sabe. A intenção não adianta você se esconder, que ele vai saber, né, no seu íntimo, antes de você pensar em pensar, ele já sabe já, né? Então também Jesus ali, né, o conteúdo também, outra parte que tem na carta, Jesus ali mostrando, né, dizendo a eles o que eles têm que fazer para que para cuidar desse pecado, para que esse pecado que estava oculto, né, diante deles seja realmente erradicado do meio da igreja, né? E por último, né, o conteúdo da carta a gente vê as promessas de Deus, ou seja, né, comer da árvore da vida, né, ou seja, é, vida eterna, né? Falando sobre a vida eterna. Então a gente agora vai, né, essas informações extra bíblicas, a gente agora vai propriamente para o texto bíblico. Então a gente vai lá, capítulo 2 já vai aí, né? De Apocalipse, dos versos, né, 1 ao 7. Então, diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão e ainda anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eras impostores. Então, veja que a igreja de Éfeso, né? A igreja é, primitiva era, era coisa rotineira, digamos, era uma coisa normal deles realmente botar à prática, né? É, o uso falso profeta, né? Porque não existia só falso profeta mesmo, agora, né? Existia desde o Antigo Testamento, já existia. Então, continuando, versículo 3, né? Vem agora. Tens perseverado e suportado o sofrimento de todas as espécies por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Né? Então, a igreja perseverante, a igreja que realmente estava servindo ali a Cristo. Entretanto, né, porém, né, todavia, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, Jesus agora põe o pecado que estava provavelmente oculto no coração dele. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens contigo a teu favor, né, as práticas que odeias as práticas dos nicolaítas, né, as quais eu também odeio. Né? E fechando, quem tem ouvidos, né, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então a gente vê aqui no outubro, né, a igreja, uma mensagem aqui do Senhor Jesus. Né? É maravilhoso, né? Já imaginou você receber uma carta, né? Claro, diretamente, do próprio Jesus. Claro que não existia na época a Bíblia em si, né? Existia, né, a Torá, a lei, né? Já existia. Então você receber, veja aqui, né? Que privilégio você receber uma, aqui a gente vê que Jesus ele fala, né,
das benéficas, né, das obras da igreja, ele elogia a igreja, e também expõe o pecado da igreja e ainda diz, ó, vocês têm que fazer isso. Que Deus maravilhoso. Então, veja, né, a maravilha, o privilégio, né, de você receber do próprio Jesus ali, o nosso próprio Salvador, diretamente, né, nem indiretamente, né, digamos, falando sobre, né, o pecado da igreja, ali, né, falando, elogiando a igreja, né, mostrando que as obras dela, ele está observando, né, todas as obras da igreja. Então, a gente vamos entrar propriamente, né, aqui no texto bíblico, né? Então, aos anjos, né, escreve, né? O anjo é o pastor, né? Eu já ouvi falar isso, não? O pastor da igreja, o líder, a lei da igreja, escreve. Por quê? É direcionado ao pastor? Não, mesmo. É direcionado à igreja. Só que quem, quem realmente representa ali, quem está ali como representante, né, digamos, liderança, é o pastor da igreja, né? Como hoje. Então, o anjo da igreja, ele é responsável, né? Deus vai cobrar deles aquelas. Então, ele escreveu ao anjo, ao pastor da igreja, né? Escreveu, né? É aquele que tem as 7 estrelas na mão, né? E anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, as 7 estrelas, né? No próprio versículo 1, no capítulo 1, versículo 20, explica o que é isso, se você ler lá, né? Vamos, né? Que diz que as 7 estrelas, né, são os 7 anjos da igreja, ou seja, os 7 pastores aqui, representando aqui. E os 7 candelabros, 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 complicado esse nome para eu falar. Candelabros simboliza, né, as 7 igrejas, né, que a gente vai estudar aqui. Então, é direcionada ao pastor e à igreja. Entendeu? Agora, então, quando ele fala isso, aquele, né, que declara, ou seja, é aquele que tem conhece tanto pastor como conhece a igreja. Ou seja, eu não fico só olhando pastor, não, viu? Tá? Eu olho também a igreja. Pastor, eu não olho só as ovelhas, não, eu olho também você. Então, Jesus aqui está falando isso, olha, estou vendo tudo, estou observando tudo. Tanto a liderança, como também as ovelhas, tanto o pastor como as ovelhas. Até porque o pastor também é da igreja, é uma ovelha, né? Mas está como a liderança até que Jesus volte. Então é isso que Jesus está falando aqui no versículo 1, né? E no versículo 2 a gente vê que ele, olha, conheço tuas obras, ou seja, estou observando, né? Tanto o trabalho árduo como a tua perseverança, e que não pode tolerar as pessoas mais. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja atuante, era uma igreja que realmente não ficava, né, acomodada, que, como Jesus fala, conheça as tuas obras, né, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. É uma igreja que trabalhava, que perseverava no trabalho, que isso é importante, que muitas vezes a igreja só trabalha depois se acomoda, ela trabalhava, trabalho árduo ali, e também, né, na perseverança. Perseverança o quê? De adorar o único Deus, perseverança de realmente ter apenas, né, a sã doutrina dos apóstolos ali, né, como base. Não, porque existiam muitos falsos profetas, como a gente, né, no final do versículo 2 fala que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos. E descobriste, né? E descobriste que eles eram o quê? Falsos profetas, falsos, né? Líderes ali que estavam tentando disseminar outra palavra, tentando deturpar a sã doutrina que os apóstolos, ali o apóstolo Paulo, que o apóstolo João, né? E os demais que passavam ali estavam pregando. Então, Jesus aqui fala que, olha, eu conheço tuas obras, eu sei que você trabalha firme, né? O seu trabalho árduo, né? E não cair em conversa fiada. Eu sei na sua perseverança, na sua doutrina, na palavra que eu deixei através dos meus apóstolos. Então, Jesus, olha, eu conheço vocês, eu estou observando tudo, né? Eu estou aqui, né? Estou vendo que vocês não estão parados, não estão, né, deixando que qualquer coisa é, é, entre na sua mente, vocês não estão deixando se envolver com qualquer coisa, né? E mesmo em meio à perseguição, em meio a tantas outras coisas,
vocês estão aí firmes, perseverando, né, na minha palavra, é o que o Senhor Jesus está falando. Né? E continua no verso 3, né? Que tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixasse desfalecer, ou seja, né? Como eu já falei, há um momento, era um tempo de perseguição, e eles estavam ali perseverando, suportando, né, essa perseguição, suportando, muitas vezes eu acredito que os próprios parentes entregando uns aos outros. Já imaginou o pai entregando o filho entregando o pai, e eles ali suportando, eles ali perseverando na sã doutrina, sabendo que o alvo deles era Cristo. Então o Senhor Jesus está exaltando, está aqui elogiando a postura deles, né, de perseverar, de realmente pôr à prova os falsos profetas, né, de estar realmente não desfalecendo, suportando, sabendo que o alvo é Cristo e que no final vai valer, já valeu a pena, né? Vai valer a pena aí. Só que no versículo 4, Jesus expõe algo que provavelmente eles não estavam esperando, que provavelmente eles não estavam nem sabendo disso. Acontece, meus irmãos, né? Muitas vezes ou você está fazendo algo que está encoberto, né? Você às vezes entra numa frisa que nem percebe e acaba pecando. E ainda bem que temos nosso Deus que desperta isso em nós, né? Que lembra a gente, que expõe o nosso pecado para que a gente possa se arrepender e fazer diferente. Né? Ele diz, olha, no versículo 4: entretanto, né, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Né? Então, aqui já acho que fica assim, como assim? Anteriormente, né, digamos, no versículo anterior, que não era versículo naquela época, né? A Bíblia explica várias vezes, era como realmente tudo como fosse uma carta mesmo, né? Então não tem esse negócio de versículo, capítulo, né? Isso aí foi depois, né, que foram feitos para nosso melhor entendimento, né? Ou seja, tecnologia, digamos assim. Né? Então, aí deve pensar assim, poxa, como assim? A gente foi elogiado, né? A gente foi no versículo, o pastor da igreja antes aí estava lendo que Jesus estava feliz com as nossas obras, com que a gente, nosso trabalho árduo, que a gente estava realmente botando à prova os falsos profetas, estava realmente elogiando a nossa perseverança, e agora isso, então, acredito que foi um choque para eles, foi realmente algo que eles não esperavam. Porque com tudo isso, com todas essas práticas, será que tem algum pecado ainda? Então, isso faz com que a gente medite e reflita que nem sempre está realmente fazendo a obra de Cristo, na perseverança, quer dizer que a gente está tudo bem com a gente, quer dizer que realmente não tem pecado algum. Né? Muitas vezes tem um pecado oculto e a gente está até adormecido, nem está se percebendo o que está acontecendo. É o que aconteceu provavelmente. Né? A gente, por inferência, entende isso aqui da igreja de Éfeso. Mas no versículo 5 Jesus fala o que eles têm que fazer. Olha, recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Então, onde foi que você caiu? Lembra bem. Faz um, uma retrospectiva no teu cérebro, na tua cabeça. Vocês estão perseverando, vocês estão botando à prova os falsos profetas, vocês estão aguentando aí o sofrimento de toda espécie, como no versículo 3 fala, estão suportando, então, e não tudo desfalecendo. Não está faltando algo? Então, é o que Jesus fala para ele, né? Então, claro que estavam. Essa questão, esse ponto aqui, né, como fala, abandonaste o teu primeiro amor, as primeiras obras, meus irmãos. Né? Era a piedade que quando se fazia no início, aquele fervor. Não estou falando mesmo, meus irmãos, por favor, não entenda mal. Aqui não fala sobre questão de talentos, de dons, já, porque antigamente falava de línguas, tinha profecia, agora não. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. É realmente amor, é fazer as coisas realmente com fervor, com piedade. Não, a igreja de Éfeso, pelo que a gente entende aqui, ela estava no automático. Ela estava
Já era uma coisa habitual. Então é isso que Jesus está condenando, né? O automático deles, é que eles estão fazendo as coisas por fazer. Apenas, digamos, com algo moral, vamos colocar algo ético, algo moral. E não algo que é para ter feito com amor, é feito realmente com fervor, com piedade. Então é isso que está faltando. A prática das primeiras obras era isso que ele está falando, Jesus está falando aí. Olha, vocês estão no automático, vocês botaram no piloto automático aí, vocês se habituaram, se acostumaram que tem que fazer isso. Primeiramente, vamos colocar em prova os falsos profetas, vamos perseverar, vamos suportar, porque Jesus está para voltar e vai nos levar para. Então, isso aí, né, fez com só fixar nessas obras, só nisso aí, fez com que eles perdessem, né, aquela essência do seu primeiro amor, a essência ali atrás, onde não era apenas feita porque é o certo, porque é algo moral, é algo ético, porque assim a gente, é dessa forma que o cristão tem que ser, que o servo de Cristo tem que ser. Né? Não é apenas isso, mas é fazer algo porque ama, né, a Deus, porque aquilo lhe faz bem, porque é, o Senhor Jesus deu a vida por mim, então eu quero também contribuir, eu quero também fazer, nem que seja um pouquinho ali, mas eu quero fazer, Senhor, usa-me. Então esse fervor que tinha ido embora da igreja de Éfeso, porque ele estava no automático, meus irmãos. Né? Eu queria compartilhar com vocês, do comentário bíblico aqui, né, sobre esse versículo, sobre o primeiro amor, né, que diz o seguinte: apesar de toda a perseverança tão elogiável, como eu já falei, o fervor do seu primeiro amor, né, é, que demonstra que faltava o fervor do seu primeiro amor, né, como o texto fala lá, né, nem as muitas boas obras, nem a sã doutrina pode tomar o lugar, né, de ágape, o amor ágape, do amor na comunidade cristã. Não, né, então tem que haver mudança, né? Retorno às primeiras obras. Ou seja, não adianta a igreja pregar a verdade, né? Perseverar na palavra do Senhor, na doutrina. Não adianta sofrer todo sofrimento e ficar ali firme como é a igreja de Éfeso. Ela não tem amor, se ela não tem realmente aquele ardor no coração, né? Poxa, eu estou servindo o Senhor, que privilégio. Eu sou um servo de Cristo. É a mínima coisa, mas eu sei que ele está recebendo. Então faltava essa questão, o amor por todos os santos. Provavelmente, como eu falei, já estava no automático. A igreja chegava, qual era a liturgia de culto? Né? Oração, palavra, tal, pá. Então, é muito perigoso isso, a gente, né, viver nisso. Então, é o que Jesus está falando. É muito perigoso a gente viver nesse automático. Por isso, a gente tem que estar ligado para que a gente não possa cair nesse esquecimento aí, né? E continuando, no versículo, né, continuando no versículo 5, o que Jesus fala? Olha, se você não se arrepender, veja só, né? Em breve verei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ou seja, Jesus, né, é o que pode, como ele mesmo falou, lá os seus apóstolos, lá em Mateus, né? Não temo a homens, mas temos aquele que pode jogar tanto teu corpo quanto a alma no inferno. Temo a esse. Então, ou seja, se você não se arrepender, eu estou falando que você tem que ser feito. Você tem que se arrepender, você tem que voltar ao fervor de anteriormente, né? Ao amor de todos os santos. Está faltando amor em vocês aí. Né? Vocês estão fazendo coisa por fazer. Então, se você não se arrepender, então saiba que virei contra ti e vou, ou seja, tirar o candelabro, ou seja, destruir tudo, né? Como mais na frente que as igrejas foram, né, caíram, né? Foram destruídas. Então, é o aviso que o Senhor Jesus diz aqui, olha, vocês têm que se arrepender, para que... Então isso faz com que a gente reflita que a igreja pode até pregar a palavra de Deus, pode até realmente perseverar, pode ser realmente colocar em prova os falsos profetas, mas se não tiver amor, se não tiver o amor ágape, se não tiver realmente esse fervor, a piedade, a gente vê que o Senhor Jesus não está ali. É
um alerta máximo para a gente aí. Versículo 6. Tens contudo a teu favor, novamente Jesus começa a falar, né, à luz da igreja, que odeias as práticas do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, Nicolaítas mesmo, né? Não há um consenso, dificilmente há um consenso. Alguns falam que, né, uma grande maioria que o líder dos historiadores, dos comentaristas bíblicos, que esses Nicolaítas vem né, do Nicolau, né, de um dos primeiros diáconos que foi levantado lá, quando a gente vê lá na igreja primitiva, no Atos dos Apóstolos, que começou, né, a disseminar depois, né, a imoralidade, né, ali nos seus conteúdos, né, a idolatria. Então, provavelmente para o Senhor odiar, a gente sabe que Deus odeia, né, todo pecado, mas em si sempre Deus fala sobre essa questão do pecado, né, da idolatria aqui. Então, provavelmente era isso. Então, não há um consenso, mas uma coisa é certa, né? Algo bom esse Nicolaitas não fazia, porque se você diz, olha, tem a teu favor que odeias também as obras dos Nicolaitas, assim como eu odeio. Então, ou seja, não é algo bom. Então, e o versículo 7, para finalizar, né, essa primeira parte aqui, a gente vê que quem tem ouvidos ouça, né, compreenda que o Espírito declara à igreja, ou seja, todo mundo tem ouvido. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso, diz. Ou seja, a promessa da vida eterna que o Senhor Jesus sempre, né, trazia a ênfase, falava do sofrimento, falava da dificuldade que era de se ver ele, mas ele dizia que o final, com certeza, vai valer a pena. Então, meu irmão, passada essa parte aqui, né, do texto em si, da exegese, eu acredito que eu fui bem objetivo. Se tiver alguma dúvida, depois vocês comentam e perguntam aí. Mas acredito que é bem explicativo. E o que eu acrescentei aqui só foi de reforçar mais o que o texto bíblico, né, praticamente ele grita ao nosso corações. Eu queria trazer algumas aplicações, né, que são muito importantes para a nossa vida. Então, a primeira aplicação, meu irmão, que a gente pode tirar aqui dessa carta de Éfeso aqui, é que lembre-se, meu irmão, que Jesus, ele observa os seus esforços, né? Como a gente lê no versículo 2 que Jesus diz o quê? Olha, né? Conheço as tuas obras. Então, Jesus conhece as nossas obras, tanto as ruins como as boas. Aqui Jesus estava conhecendo, mostrando que conhecia as obras, estava, né, enfatizando aqui as obras boas dele, na perseverança dele, né? Estava enaltecendo aqui, elogiando, né, que eles botavam desculpa aí, porque tá fazendo um barulho aqui, eu tô fazendo uma obra aqui perto, fazendo um condomínio e tal, complicado aqui o sistema, mas, então, Jesus aqui conhece. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, do teu esforço, na tua perseverança em seguir ao Senhor Jesus, em todos os dias carregar, tomar sua cruz, né? Jesus observa, ele reconhece, né, os teus esforços. Lembre-se disso, é importante, muito importante. Tanto importante que o Senhor Jesus quis frisar isso para eles, né? Para dizer, eu não estou olhando só o pecado, só o erro de vocês, estou olhando que vocês também perseveram. Então, a mesma coisa é para nós, ele observa o nosso esforço. Tá bom? E a segunda aplicação não permita, meu irmão, que a sua intimidade com Cristo, né, fique no automático, seja, né, se torne automático. Foi o que aconteceu, né? Como ele fala no versículo 4, né? Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, irmão, minha irmã, reflita, vamos refletir, né? Vamos observar se a gente não está no automático, se a gente não simplesmente está fazendo a coisa por fazer, simplesmente tá adorando ao Senhor de forma automática. Mas tem que ser em espírito e verdade, tem que ser com fervor, tem que ser com piedade. Se a gente não deixou o amor de lado e está vivendo, está seguindo um script, não siga o script, meu irmão, né? O script é esse. E a gente viu aqui que seguir os que apenas só perseverar, que apenas realmente não escutar nada das coisas que são erradas aí, que simplesmente
né? Perseverar no sofrimento e não desfalecer, perseverar nessa doutrina. E se não tiver amor, de nada é feito. A gente vê capítulo 13 do 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu podia ter isso, aquilo, outro, podia falar novas línguas, eu podia me doar, dar minha riqueza, morrer. Se eu não tivesse amor, nada disso é em vão. Então é em vão, meu irmão, a gente é, persevera na nossa doutrina, a gente realmente, né, ser diante da Bíblia, né, biblicamente ético, né, moralmente, né, de forma bíblica, se a gente não tiver amor. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, não permita que a sua intimidade, que você fique, né, no automático, mas que a gente possa cada vez mais buscar Senhor, né? Temos o Espírito Santo, ensina-me, me diz como eu tenho que fazer para que realmente eu possa adorar o Pai em espírito e em verdade, da forma que Ele quer, da forma que realmente quer que seja. Então, peça ao Espírito Santo, olha Ele, para que você não possa, como a igreja de Éfeso, que ficou no automático, fazia até as coisas certas, mas faltava o mais importante, é o amor, né? A piedade, né? Aquela dedicação à palavra de Deus, né? E outra aplicação é que, meu irmão, minha irmã, ainda há tempo. Versículo 5 a gente fala, Jesus fala, recorda-te onde caíste, arrepende-te. Então, há tempo ainda, meu irmão, da gente mudar esse quadro da nossa vida, da gente realmente sair desse automático, da gente realmente sair dessa frieza, da gente fazer uma alta análise da gente, dizer como é que está a minha vida diante de Cristo, como é que eu estou diante de Cristo. Será que eu não estou realmente, liguei meu piloto automático e estou seguindo? Então, ainda é tempo da gente fazer isso. Então, é importante a gente meditar nisso e a gente fazer realmente isso aí, tá bom? E a última aplicação né, lembramos também da promessa da vida eterna. No versículo 7 a gente vê que aquele que vencer, ao vencedor, ou seja, né, que perseverar até o final, com amor, com dedicação ao meu nome, esse, né, comerá da árvore, né, da vida, ou seja, vida eterna, meu irmão, vida eterna. Essa é a primeira e a grande promessa, né, do Senhor Jesus, é a vida eterna. Então lembre-se disso, né, aqui no final, né, vamos passar a vida eterna com Ele. Por isso, reflita bem se você não dá automático, reflita bem se você não está fazendo as coisas por fazer, porque é o certo, mas que a gente possa continuar fazendo as coisas com amor ao Senhor, com amor à sua obra, com amor ao seu nome. Amém? Então fica na paz, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido. Foi menos de 1 hora, né? Eu acredito que esses 40 e poucos minutos deu muito bem para a gente entender, mas se tiver alguma dúvida, né, fala aí comigo nos comentários. Então, mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, né? Então fica na graça do Senhor Jesus.